Ei pessoal, olá, aqui quem fala é seu amigo Antônio Segundo e aproveitando a oportunidade, vamos falar sobre a reportagem sobre os casos da Motul, onde motos não estão sendo entregues para os seus devidos donos. E o que tem acontecido é que pessoas estão investindo, estão buscando alcançar o bem, mas na hora de ter aquele bem adquirido, a Motul não está transferindo esse bem para os proprietários. Conto com vocês, vamos analisar essa investigação. Eu não estou aqui acusando nada, mas estou me baseando pela reportagem do Balanço Geral e através do que alguns amigos que investiram na Motul passaram pela essa situação e vamos refletir e ver se chega até um consenso. É aqui nesse galpão que fica no Parque das Flores, na região norte de Goiânia, que funciona a base da empresa especializada em alugar motos utilizadas para fazer entregas ou transporte de passageiros. É uma startup, empresa que está presente em todo o país, oferecendo facilidades para alugar motos até para quem está com o nome negativado. Toda a negociação é feita através de um aplicativo. A empresa começou a operar em Goiânia há 2 anos e já teria alugado milhares de motos. Os pagamentos chegam a quase R$ 300 por semana. A empresa promete manutenção nas motos, assistência técnica e, na maioria dos casos, promete até transferir os veículos para os clientes ao final de 2 anos de contrato. Na prática, segundo os clientes, a empresa não estaria cumprindo o contrato e fazendo cobranças consideradas abusivas. Na recepção da locadora, encontramos dezenas de clientes revoltados. A moto sempre me deixa na mão, né? As prestações sempre em dias, a gente paga até antes. Se não paga, eles bloqueiam a moto, né? A gente fica desguarnecido em questão da manutenção da moto. Enquanto a moto está parada aqui, vocês estão pagando, né? Sim, tá pagando, né? A gente acaba perdendo o dia. Porque vocês não podem levar para consertar em outra oficina, né? Não pode levar, não pode trocar, não pode fazer nada, porque senão leva multa. Diante de tantas reclamações, a Polícia Militar e o PROCON estadual foram chamados e a empresa teve as atividades suspensas. No momento em que nós chegamos, fomos abordados por uma grande quantidade de consumidores que já estavam aqui tentando resolver o problema deles. Nos deparamos com diversas situações. Pegamos os nomes, CPF de todos esses consumidores, foram colocados, estão sendo colocados inclusive nos documentos. A empresa, no decorrer da fiscalização, nós podemos talvez suspender parcialmente as atividades, proibindo que eles comercializem novos planos, novas vendas, novas negociações com outras motos, até que eles resolvam as demandas desses consumidores que aqui estão, da denúncia que temos e desses problemas que foram causados com a empresa e com diversos consumidores. Tentamos falar com o responsável pela empresa, mas o gerente preferiu ficar em silêncio. Moça, por gentileza, queria falar com alguém, um responsável? Pois é, pessoal. Ninguém. Ninguém se pronuncia, ninguém Me chama, o pessoal correu. Os interage. funcionários da empresa correram, se esconderam aqui. Tem uma placa, né, que é proibida entrar, a gente não vai entrar, né, para não caracterizar a invasão. Porque essa área aqui é uma área de recepção, uma área pública, várias pessoas aqui aguardando. Amigo, chamou alguém, um responsável, para falar com a gente aqui? Como é que é? Só São Paulo. Tem problema com a empresa? Tem sim. Uma relação, que já é a 8ª vez que O que é a relação? A relação da moto, que eu venho aqui pra trocar, aí eles falam vai trocar e nunca troca. Só isso. 8 vezes já? 8 vezes, com hoje. Eu tenho um amigo que ele acreditou muito nessa critério aí, sobre a oportunidade dele estar conquistando um bem, e ele já saiu de uma questão de dificuldade financeira e provavelmente entrou em outra, porque ele paga um valor alto
pela parcela dessa moto. Talvez se ele tivesse num consórcio ou em outro empreendimento, ele teria mais garantia, né? Porque a gente vê aí, pessoal, não existe nada fácil demais. Quando alguém te oferecer algo que nos dias de hoje é muito difícil, principalmente quando você alcança um objetivo, uma meta, uma mudança de vida, no caso aqui, essas motos, é a realização de sonhos de muitas pessoas. E essas pessoas vão tendo seus sonhos frustrados por causa de pessoas oportunistas. Não estou dizendo que eles não estão tentando, mas, gente, é bem óbvio. O cara acabou de pagar o plano dele de 2 anos e já renovou o plano e não houve a transferência. Porque é tão cômodo para eles ter um fluxo de caixa, vamos dizer, uma pirâmide que nunca cessa, né? Que chegou ao ponto deles não quererem mais ficar sem aquele dinheiro, porque o objetivo da pessoa é, pô, comprei minha moto, já sanei o pagamento, agora estou livre, agora eu vou respirar. Você saiu da escravidão. Vemos que a escravidão não acabou. E é uma escravidão que não é mais sobre a cor da pele. Ela está pegando as pessoas que não têm certo conhecimento, porque hoje não é sobre você ser preto ou branco, pobre ou rico, porque a riqueza hoje é o conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela é rica, porque ela não vai cair nas ciladas. Pode acontecer alguma coisa, mas essas pessoas perderam dinheiro. E qual a simbologia do dinheiro na Bíblia? Essas pessoas perderam seu suor. O suor do rosto desse rapaz aqui não vai voltar, porque o suor é a simbologia do tempo. O tempo dele não vai voltar. O tempo que ele deixou de estar com a família, trabalhando para poder garantir o bem, não vai voltar. Algumas empresas, algumas instituições, elas não entendem que aquele tempo que aquele trabalhador se dedicou, aquilo vai fazer falta ao filho, à filha, à esposa. Quantas noites eles devem ter dormido em cima da moto, deixando sua esposa, quantos perdeu até seu casamento, porque estavam buscando um bem maior e a esposa solitária agregou a um relacionamento com outra pessoa que tinha tempo. E esse cidadão, estou só criando uma sinopse, né? Só uma história fictícia. Quantos caras que perderam seus casamentos, suas famílias, trabalhando durante a madrugada? Então, não é só sobre o dinheiro, porque o dinheiro é algo imaterial, que nós é que damos, o governo é que dá valor para o dinheiro, o Banco Central que diz, ó, essa quantidade de moeda ou de cédula vale tanto, ou esse Pix vale tanto. Porque o dinheiro, na verdade, é representado pelo sal, pelo suor do seu rosto. Então, Deus determinou um valor para o nosso trabalho, e esse valor é o suor. O suor desses homens não vai voltar. Aquilo que nós derramamos, encharcamos a camisa, que é um cumprimento de um mandamento após o homem ter caído a comer o fruto proibido, desses homens acabou perdido, porque eu não acredito que essa concessionária vai devolver o dinheiro desses homens ou vai transferir a moto. Vamos seguindo na reportagem. Eu espero que reveja essa situação,
que eles consigam reverter isso, mas acho muito difícil. Quero saber também sua opinião, deixe aí na barra de descrição, deixe o joinha para a gente apresentar mais conteúdo sobre isso. Não estamos saindo do perímetro do canal, que o canal é focado em oração, em palavra, mas isso é uma questão social. Então, deixe o seu comentário, vamos orar por isso, sobre esses pais de família que estão perdendo o seu suor. Conto com vocês, vamos seguir na reportagem para estarmos refletindo sobre isso. E aí, enquanto isso, você está pagando a mensalidade. Tem que pagar em dias, né? Se não pagar, ele vem e recolhe. Terceira vez que eu trago a moto aqui, O problema. o problema é motor. Simplesmente o vazamento, eles não arrumam. Tá aqui a parcela da minha moto. Amanhã vai vencer, tem que pagar R$1.000 pra mim estar passando por isso aí todo santo dia. Dentre as supostas vítimas está o Washington, que trabalha como entregador por aplicativo. Há 2 anos, ele assinou um contrato com a empresa. As vantagens eram tentadoras, parecia ser um bom negócio. Só que 2 anos depois, e com todas as parcelas pagas, Washington ainda não conseguiu transferir a moto para o nome dele. Inicialmente, eu primeiro aluguei a moto, né? Só o plano de aluguel. Passaram umas 2 semanas mais ou menos, eles pegaram e me ofereceram o plano de meu motor 0 km, que no caso seria 104 semanas, pagamento semanal, de 245, que no final desse plano a moto ficaria sendo minha, né? E aí eu achei interessante, né? Eles facilitaram bastante para a gente poder pegar a moto. Eu peguei e aceitei, peguei a moto 0 km e paguei todas as semanas direitinho, tudo em dia. Quitou todas as parcelas. Quitei todas as parcelas. Quando chegou no final, eles pedem o valor de transferência, de despachante. Foi feito pagamento de tudo, envio de documentação, comprovante de endereço e CNH, foi enviado tudo. E agora eles não conseguem transferir. Eles ficam dificultando para ver se a gente desiste de fazer a transferência da moto, para ver se a gente desiste. Porque já tem gente que está desistindo. Washington pagou 104 parcelas semanais de R$245. Além de não transferir a moto para o Washington, a empresa ainda teria renovado automaticamente o contrato dele para mais 2 anos. Como contestou a renovação do aluguel e deixou de pagar as parcelas do novo contrato, a empresa bloqueou a moto, impedindo o Washington de trabalhar. Quando eu acabei de pagar, paguei a parcela 104, finalizou. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, eu entrei no aplicativo para ver como é que estava a transferência, estava lá que meu contrato foi renovado, estava na parcela 1 da 104 de novo. Fui até a Motum, conversei com o gerente, perguntei o que aconteceu, né? Ele falou que todo mundo era obrigatório, renovação obrigatória. Eu falei assim, mas eu não pedi para renovar. Ele falou assim, não tem o que fazer, tem que pagar, porque senão vai ficar sem a moto. Dezenas de clientes da empresa de aluguel de motos já registraram ocorrências do Procon e na Delegacia do Consumidor de Goiânia. Paulo Henrique, que também trabalha como entregador, pagou parcelas semanais durante 2 anos e agora não consegue transferir a moto para o nome dele. Chegou a pagar as taxas de transferência e até o valor do licenciamento para a empresa. Quando a gente chega na parcela 101, que são 104, a parcela 101 vem cobrando todos os deveres, né? Você tem que pagar DPVAT, tem que pagar não sei o que mais, lá do Detran, transferência, vem tudo na parcela 101. Aí o que acontece? A gente fica alegre. Por quê? É uma alegria rápida. Porque você chega lá na parcela 101, tá lá, toda a transferência você vai pagar quanto? A gente rala mais um pouco, vai lá e paga além da nossa parcela, mais todo o processo que tem lá, pensando que vai ser transferido, porque o aplicativo manda pra gente isso, entendeu? Aí quando a gente vai lá na parcela 104, que termina o plano, eles renovam automaticamente. Sem vocês pedirem. Sem a gente pedir, renova o plano automaticamente, ou seja, mais 2 anos pagando 245, que é o valor da minha parcela, sendo que tem pessoas que pagam 270, 280, 300 reais.
Nem na empresa em Goiânia e nem no aplicativo o Paulo consegue uma resposta. A princípio seria um sonho, o sonho da motocicleta paga. Ralamos noites e dias aí, saindo, acordando todo dia, 4h30 da manhã, pegando sol, show. Todo mundo sabe como é o clima aqui de Goiás, de Goiânia aqui, é sol, é chuva, é frio, para pagar a moto. Nós que pagamos a moto tudo direitinho aqui. Aí chega no final, eles estão fazendo isso aí com a gente. O consumidor leu o contrato e analisou os documentos de vários clientes da empresa. Ela garante que o contrato é abusivo. Observando o contrato da empresa, tudo ela decide unilateralmente. E não é assim que funciona, ainda mais quando nós estamos tratando de direito do consumidor, onde o sujeito é frágil, onde o sujeito é vulnerável, o consumidor, né? Então, nessa parte é totalmente abusivo esse contrato. E, em segundo lugar, a empresa não está cumprindo o que está disposto, tanto no contrato como em letras garrafais no site dela, que no contrato dispõe que, finalizando o pagamento dos 2 anos, o consumidor requer a compra da moto e vai comprá-la pagando apenas R$1. Essa representante comercial, que prefere não ser identificada, também se diz enganada pela empresa de aluguel de motos. Ela mostra os documentos, comprovação de pagamentos e conversas com a empresa através do aplicativo. Ela também pagou as parcelas por 2 anos, não teve a moto transferida para o nome dela e ainda teve o contrato de aluguel renovado. Como não pagou as parcelas do novo contrato, a empresa está ameaçando bloquear a moto da representante comercial. Na hora que eu terminei de pagar a última parcela, que foi 11h30, 11h45, que eu abri meu aplicativo, estava lá, uma parcela de 104, meu contrato renovado com nova numeração de contrato. Você não pediu para renovar? Lógico que não, eu já tinha pago a minha moto, para que eu ia fazer renovação de outra moto, aquisição de outra moto? Você chegou a pagar 2 parcelas desse contrato renovado? Sim, porque estava lá que se eu não pagasse, ia fazer o bloqueio da minha moto. E eles bloqueiam dentro de 2 dias. Você venceu na quinta, no sábado, até sábado você não pagou, na segunda-feira de manhã, na hora que você pega a sua moto, ela está bloqueada. São tantos casos que a todo momento chegam pessoas aqui na Delegacia do Consumidor fazendo o mesmo relato contra a empresa. O Emerson, por exemplo, a situação dele, fez a aquisição, pagou 104 parcelas, ou seja, teria quitado a moto deveria ser transferida para ele. Só que não foi. Não foi. Até agora eu já paguei a 104 semanas, né? E mais 5 a mais. Então eles estão com dificuldade de entregar o documento pra gente, não diz que não tem data definitiva e só enrola na gente, passando a semana, a moto tá bloqueada 22 dias e não resolve nada. Então, o que aconteceu? Ele pagou 104 parcelas do primeiro contrato, aí depois não entregaram a moto, renovaram o contrato sem autorização dele, ele já pagou 5 parcelas desse segundo contrato e agora, como suspendeu o pagamento, bloquearam a moto. Bloquearam a moto, tá bloqueada na porta da minha loja. Qual que é a sensação, Emerson? Como se diz, um dinheiro perdido, né? A moto saiu, cara, 22 mil e alguma coisa. Então a moto tá perdida, tá lá parada, ela não posso fazer nada, tem rastreador e tudo. Se eu bloquear, tirar o rastreador, eu perco a moto. Sara Saeg analisou as reclamações contra a empresa na internet e ficou surpresa com o que viu. No site de reclamação, tem muitas reclamações contra essa empresa. 2.876 reclamações, tem 290 páginas de reclamações e eles não responderam nenhuma. Isso demonstra o quê? Má fé. Empresa de boa fé responde. Pelo menos as primeiras tinham que estar respondidas, não tem nenhuma resposta. Além dos aborrecimentos, muitos clientes da empresa de aluguel de motos passaram a enfrentar dificuldades financeiras. Em Trindade, na região metropolitana da capital, encontramos esse homem que mantém na parede o banner com o nome da açaiteria que ele tinha em casa. Os pedidos feitos por aplicativo eram entregues numa bicicleta, mas o negócio cresceu e ele decidiu alugar uma moto. Pagava R$ 245 por semana e ao final do contrato teria a opção de ficar com a moto. As parcelas foram pagas por 1 ano e 10 meses. Segundo ele, como atrasou uma parcela, a empresa mandou recolher a moto e teria forçado a renovação do contrato. Eles recolheram a moto.
veio, não perguntou, não deu prazo para pagar e continuar. Simplesmente recolheu a moto e encerrou o contrato. E nisso eu fui lá para regularizar, né? Conforme o rapaz do guincho tinha falado que se eu fosse lá para acertar, eu recuperava a moto novamente. Mas quando eu cheguei lá, ele simplesmente finalizou o contrato, me ofereceu um novo contrato e me deu opção de nada. Eu já estava com dinheiro para pagar. Como a moto era usada para fazer as entregas, ele teve que fechar a açaiteria, que funcionava na garagem da casa dele. Revoltado, o empreendedor procurou a justiça e espera punição para a empresa que estaria lesando pessoas como ele. Eu nunca vi alguém que transferiu essa moto, né? Sem problema nenhum. Então, mais o que eles tinham falado no dia, paga os 2 anos, né? E depois eles transferiam a moto pro nome da gente, né? No nosso nome. Mas você nunca viu ninguém lá conseguir? Nunca vi ninguém falar assim, essa moto é minha, quitei, transferiu, é minha. No início, as motos alugadas pela empresa eram de fabricação nacional. Mas há quase um ano, a empresa teria virado parceira de uma marca indiana. Pelo contrato, a manutenção das motos indianas tem que ser feita na empresa. E enquanto a moto está parada, sendo consertada, os clientes continuam pagando pelo aluguel. O problema é que a demanda estaria grande e as motos estão ficando muito tempo na oficina, o que aumenta ainda mais o prejuízo para os entregadores. Problema de embreagem, as vagas do motor não pegam na embreagem, nunca resolveu. 3 dias aqui. Já ficou aqui o dia todo, ontem peguei, me entregaram, mesmo problema de novo. Os clientes são impedidos de acompanhar a manutenção das motos. Bom, sua moto acabou de sair aqui da oficina e não fizeram o que era para fazer. Não, a gente pede para trocar a relação, a relação ela é composta por três unidades, 3 peças. É corrente, coroa e peão. Aqui eles trocaram apenas a corrente. Né? Então, assim, a gente tem a necessidade da troca do kit completo. A gente paga os valores das parcelas, são totais, são na íntegra, né? Integral. Não, a gente não paga parcelado. Então, a gente queria mais respeito nisso aí. Porque a gente sai aqui, quando chega, a gente anda aí 200, 300 metros, ela dá problema com os passageiros. Os entregadores denunciam que está faltando peças de reposição na oficina. Por isso, as motos estão rodando com pneus carecas, placas quebradas e até com peças retiradas de outras motos. Eles têm umas motos como sucata, né? Motos que não podem estar em circulação. Então, ao invés da necessidade de trocar uma roda, por exemplo, colocar uma roda nova ou um pneu novo, eles arrancam de motos sucateadas, né? Dificultando a nossa circulação na cidade. De acordo com o PROCON estadual, a empresa está proibida de vender novos planos enquanto os problemas não forem resolvidos. A oficina pode continuar aberta para atender os clientes que já têm contrato com a empresa. As investigações da Delegacia do Consumidor e no PROCON continuam. Tivemos uma dificuldade até de começar o trabalho, porque dificultaram ao máximo o início do nosso trabalho. Por isso, solicitamos até aqui a presença da Polícia Militar, que de primeira ordem nos deu todo o apoio necessário para que nós pudéssemos, inclusive, começar a fazer o trabalho devido à dificuldade que a própria empresa implementou no momento da nossa fiscalização e do nosso trabalho. No site da empresa não existe um telefone de contato. Enviamos mensagens nas redes sociais, mas todas as respostas foram enviadas por um robô programado para conquistar novos clientes. Quem confiou na empresa e assinou contrato de locação aguarda uma solução. Tentamos falar com a matriz da empresa, que fica em São Paulo, mas todos os telefones estão programados apenas para vender planos de aluguel de motos. Se eu soubesse que ia me dar essa dor de cabeça desse tanto, eu não teria pegado esse plano. De verdade mesmo, eu não teria pegado, não teria perdido 2 anos, porque foi 2 anos perdidos, debaixo de sol, chuva, correndo risco de um acidente. Pois é, queridos amigos, mais um problema para o consumidor e mais pais de família insatisfeitos pelo serviço. E quem vai pagar por isso? Quando eu falei para um amigo meu, eu falei, olha, isso tá fácil demais.
Não, a empresa tá dando a moto, a gente vai pagar e depois que terminar de pagar, eu falei, não tem como, a conta não fecha. Eu fiz o cálculo das parcelas, eu analisei, eu falei, eles não estão lucrando, como é que eles estão te dando seguro, estão te dando manutenção, porque o mais caro de um veículo é a manutenção dele. Hoje o veículo que tem menor custo-benefício de manutenção são os veículos elétricos, por causa da grande movimentação, apesar que no Brasil, com essas pistas e essas estradas totalmente horríveis, que ninguém consegue resolver, esburacado, e agora, principalmente aqui no estado da Bahia, com o fim do contrato da Via Bahia, talvez piore mais ainda as estradas, até uma nova concessão entrar, e principalmente a administração governamental, que é um caos. Hoje o governo ele só funciona para os interesses da pessoa física, porque a pessoa jurídica passa por isso aí. A gente tem um órgão que é o PROCON, que funciona, porém não tem poder de resolver tantas coisas, porque uma demanda terrível, e a lei do consumidor só funciona no papel. E vemos aqui, ó, aqui na cidade de Minas Gerais, para esse escândalo chegar até Feira de Santana, Bahia, falta só isso aqui, ó, um pouco o xixinho, um pouquinho só, se já não está, porque eu tenho colegas e amigos que estão reclamando muito da autonomia, da peça, de às vezes ficar uma semana sem a moto. Então, assim, hoje a venda de motos ou de qualquer veículo está muito ligado à manutenção, a peça, acessório. Eu mesmo tenho interesse, tenho vontade de botar uma concessionária, mas eu vejo que a necessidade de peça, mesmo veículos elétricos tendo uma durabilidade maior do que veículos mecânicos. Entretanto, a qualidade do serviço é mais importante. É que nem quando eu trabalhava no polo petroquímico, em Camaçari, que eles se preocupavam mais com a segurança e a qualidade, mas a segurança acima de tudo. Então, vamos ver mais um trecho de outra reportagem relacionada a esse tema, e espero que você alerte, fique atento para você não cair no golpe, porque a pessoa mais sucinta hoje pode cair em um golpe. Há 15 anos, a gente nasceu como uma casa de análise de investimentos, como uma visão de que informação é riqueza, intelectual e financeira. Empresas de energia solar denunciam que a Equatorial está barrando projetos de novas usinas em Goiás. Muitas empresas e centenas de clientes estariam sendo prejudicados. Os processos estão parados há mais de um mês. Mais de 20 empresários que vendem placas solares se reuniram na sede da Equatorial para reclamar de lentidão no serviço oferecido pela distribuidora de energia. Segundo eles, há mais de 30 dias as empresas não conseguem instalar placas solares para os clientes porque a Equatorial não libera os projetos. Tem projeto parado, é um prejuízo muito grande para a empresa, para os novos colegas que também estão na mesma situação, né? Muitas vezes o cliente ele não entende a situação que não é enrolação nossa, né? Nós dependemos de uma resposta da Equatorial e essa resposta não vem. E muitas vezes choca com o financiamento. O cliente às vezes faz uma programação de 60 dias de carência, 90 dias de carência, e às vezes esse prazo que está, às vezes não, o que está acontecendo aqui com projetos, estão chocando conta e financiamento. E o cliente vem em cima das empresas, em cima do integrador solar, e a culpa não é nossa. Os empresários explicam ainda que a Equatorial tem um departamento de atendimento chamado Geração Distribuída para atender empresas de energia solar. Mas esse atendimento não estaria funcionando de maneira adequada. De acordo com os empresários,
Antes, os documentos e projetos eram enviados através de uma plataforma digital da Equatorial e no prazo de até 15 dias, eles recebiam um retorno da distribuidora de energia com a aprovação desses projetos. Agora, todo esse processo é feito através de e-mail, que responde com mensagens automáticas de reprovação. Para nós é visto como um regresso, uma vez que o e-mail não é uma ferramenta adequada historicamente com a concessionária, né? A gente não recebe bons retornos e muito menos agora que a gente tem que submeter projetos, às vezes com 10, 12 anexos. Então, desde essa mudança, o mercado ele travou porque a concessionária ela não está conseguindo efetivamente fazer essa avaliação com prazo e com os requisitos adequados. O atendimento por e-mail teve início no dia 14 de abril. Desde então, as empresas não conseguem mais aprovar projetos e estão no prejuízo. A gente tem uma programação de instalação, com isso vai impactando em toda uma trajetória, em toda uma linha, né? Desde o projetista até o instalador, isso está começando a travar tudo, e não é só para mim. A resposta está aqui, estamos aqui na porta para tentar essa luta para ter uma resposta. A gente não está aqui, a gente já tentou um diálogo e não teve resposta. Uma associação que representa mais de 200 empresas de instalação de placa. Engraçado, né? Eu estava outro dia conversando com um amigo e a gente estava falando sobre essa bolha. Projetos de usinas solares parados. E o incrível, porque entenda só uma questão. Você acha que quem é que vai pagar essa conta? Porque as concessionárias de energia, elas vivem de te fornecer energia. Imagine que 100% da população, ou vamos equilibrar isso, vamos dizer que 25% da população já fizeram aquisição de sistemas fotovoltaicos. E tem que ter um equilíbrio. E vamos supor, e eventualmente essas pessoas estão quebrando a barreira, quebrando a margem, estão se tornando sustentáveis. Aí imagine um mundo onde a concessionária de energia não é mais importante. E aí aquela rentabilidade, aquele valor agregado acaba sucumbindo. E a concessionária de energia não consegue mais faturar aquele valor que ela faturava outrora. Quem vai pagar essa conta? Você acha que é o ricão, que tem usinas e usinas de energia? Ou agora até os postos de combustível têm suas usinas de energia e ainda vendem energia para os carros elétricos e híbridos? Quem vai pagar isso aí é o pobre, que não tem usina de energia, que não tem como, não tem financiamento para isso, não tem incentivo governamental para isso. Aí o que está acontecendo? No início era o sucesso. E principalmente as empresas que mais alavancaram no sistema fotovoltaico foi pessoas que tinham poder aquisitivo. A pessoa tinha ideia, aí ia lá, tinha quem executasse, o cara vendia. Porque o pobre Joãozinho, por mais conhecimento que tinha, ele não conseguia alavancar um projeto desse. E aí os empresários com visões de lucro sucumbindo, começaram a cobrar rios de dinheiro. Vamos supor, antes da pandemia de 2019, um sistema de placa solar para um consumo de, vamos dizer que a pessoa tem um consumo de uns R$300, era um custo-benefício de R$10.000, 10 a 7 mil reais. Hoje um sistema desse fotovoltaico está em torno de seus 20, 22 mil.
para você tirar a sua rentabilidade lá na frente. Então, assim, não é tão viável hoje, quando você faz um custo-benefício, tempo de vida útil, tempo de vida humana, biológica, não vale a pena. E tem um outro ponto de vista. A concessionária de energia vai empurrar essa falta desse gasto líquido, por mais que tenha apagão, que tenha isso, tenha aquilo, vai jogar isso aí para alguém. Essa conta vai chegar. Vou seguir a reportagem para vocês tirarem as próprias conclusões. Solaris já procurou uma solução com a Equatorial, mas diz que ainda não teve respostas. A princípio, eles pediram mais 15 dias para tentar ver sobre esses problemas, para dar uma resposta e que estão ajustando ali a equipe interna. Então, assim, a gente vê que fizeram uma mudança muito abrupta e o pessoal interno não está conseguindo absorver isso e nem dar a celeridade que vinha tendo e descumprindo todos os prazos que são regulados. A Equatorial disse que as mudanças no processo de análise de projetos de energia solar são apenas ajustes internos e não alteram as normas da ANEEL, e que todos os pedidos estão sendo priorizados para cumprir dentro do prazo. O negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael.